Não se assustem, corrupção na CPI da Covid, não é corrupção da CPI da Covid, é na CPI da Covid. Randolfo Rodrigues já chegou à conclusão de que, sabe por que a CPI recusou vacina? Sabe por que a CPI, por que o Ministério da Saúde recusou vacinas? Por que o Ministério da Saúde investiu em cloroquina? Por corrupção, por dinheiro, porque havia gente interessada em ganhar dinheiro, havia gente interessada em intermediar compras de vacinas, e é isso que nós vamos falar, tá? Essa é que é a situação. Além disso, nós temos outro ponto. Michelle está sendo investigada. Isso não tem nada a ver com os 89 mil do Queiroz ter depositado na conta dela, não. Isso tem a ver, na verdade, com atos antidemocráticos. Lembra que eu falei que o Daniel Silveira estava sendo preso e não era por causa daquele vídeo, não, que tinha coisa muito mais séria por trás? Pois é, Michelle Bolsonaro está sendo investigada por participação nos atos antidemocráticos. Ela entrou em perfis que promoviam atos antidemocráticos. Então, existia até uma possibilidade séria de gente grande envolvida ser presa, mas misteriosamente a Procuradoria-Geral da República decidiu não investigar. Então, eu falo para vocês às vezes assim, cuidado com esses canais que falam Michelle Bolsonaro e Flávio vão ser presos a qualquer momento, porque não é assim. O Flávio tem imunidade parlamentar. Se a Flor de Lis com mandado de prisão não está presa, como é que o Flávio vai ser preso a qualquer momento? A Michelle Bolsonaro não tem imunidade, não tem foro, mas ela é esposa do Jair Bolsonaro. A Procuradoria, misteriosamente, não teve interesse em investigar, mandou arquivar. Vamos tratar disso com calma. A Copa América no Brasil que Bolsonaro está usando com objetivo eleitoreiro, com objetivo político. A última agora é que o presidente da CBF, que foi participar do último jogo da seleção, ele foi ao vestiário para incentivar os jogadores bêbado, ele foi fazer a preleção bêbado, ele foi afastado por 30 dias, ele é acusado de assédio sexual, está prometido para terça-feira que o Tite, que é o técnico da seleção, vai ser substituído pelo bolsominion Renato Gaúcho. Aí vou até mandar um recado para Alexandre de Moraes, que é ele que está ainda com aquele inquérito, se Bolsonaro interferiu ou não na Polícia Federal. Alexandre, o Bolsonaro está interferindo até na escolha do técnico da seleção. Você acha que ele não interferiu na Polícia Federal? Está botando o dedo até em técnico da seleção brasileira, tudo por motivo eleitoreiro. Tá? Nessa semana, devemos ter na CPI da Covid o Osmar Terra, que é um dos mais trevosos defensores de cloroquina, de tratamento precoce, de minimizar a pandemia, e a doutora Ludmila Ajar, lembram dela? Aquela que cantou Amor, I Love You para Dilma, e que foi convidada para ser ministra da Saúde antes do Queiroga, mas não aceitou. O Bolsonaro, a primeira pergunta que fez para ela é se ela era a favor de armas, se ela sabia atirar, e ela saiu bastante assustada com o que ela viu e desistiu, ela nem chegou a assumir. Ela vai ser chamada também para depor. Então tem muita coisa acontecendo nos bastidores, foi um domingo bastante cheio. Nós vamos conversar e eu gostaria que você não esquecesse de dar o seu like, tá? Se você chegou agora, dê o seu like para ajudar a divulgar. Vamos ver se a gente consegue 5 membros nessa live e quem puder me acompanhe por essa rede aqui, olha. Quem puder, o link para você ir para lá tá no comentário fixado aqui em cima. Você dá um clique, você vai para lá, você faz um cadastro, você se inscreve, é rapidinho e me assiste por lá para dar uma força. Valeu? Meio trevosos. O Osmar Terra é bem trevoso mesmo, né? Não quero vídeo ou live do seu canal, quanta mentira. Quem tá te segurando aqui? Quem tá te segurando, Sueli? Fique à vontade. Fique à vontade, mas vai, olha, eu vou indicar o Disney Channel para você. Você vai lá? Promete para mim? Esse nome Bolsonaro dá nojo. Dei like. Boa noite, Marise. Osmar é outro que vai mentir, mostrar os vídeos dele falando que não ia morrer muitas pessoas e quer imunização de rebanho. Com esse vídeo, vaso, será que foi o Bozo? Quase entendi. Roberto, eu já dei meu like no YouTube e agora estou aqui. Obrigado, Ronaldo. Grande abraço, viu? Sueli quer beijar o Bozo.
Cadê? Liclea, boa noite, professor. Muito obrigado, Liclea, obrigado pelo superchat. A gente vai começar a ler as notícias, tá? O kit Covid no Brasil é um placebo para a imunidade de rebanho por contaminação de vírus mutante pode ser alcançado. Borba, aí é que tá. A gente não sabe se o objetivo era vamos deixar as pessoas pegarem e elas achando que elas têm uma cura, entre aspas, elas vão se expor e vão pegar e vão ficar imunes, ou se o objetivo era matar mesmo. Né? Deixa o pessoal achar que tem uma possibilidade de cura, quem morrer, morreu, dane-se, não estamos nem aí. É uma situação talvez seja mais séria do que a gente pensa, viu? Bolsonaro tá achando que é ditador, quem mais? Isso aí, bota fechado nessa turma que só critica, valeu. Renato Gaúcho, Bolsominion, se acertar ser técnico da seleção é covarde. Nem os jogadores das seleções querem Copa América, af. Boa noite, Adriana. Vamos lá, vamos ler as notícias? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bora rapidinho. Aqui, primeira notícia, Randolph Rodrigues. Dá uma olhada, leiam aqui comigo. Randolph Rodrigues, negativa da vacina foi motivada por dinheiro, por corrupção. É bem mais sério do que a gente pensa, ó. Já está falando abertamente, ó. Em entrevista ao programa Rede Brasil TVT, desde domingo, acho que é desse domingo, né? O senador e vice-presidente da CPI da Covid, Randolph Rodrigues, afirmou objetivamente que o interesse do governo Bolsonaro em promover o uso maciço da cloroquina no tratamento de pacientes de Covid-19 foi motivado por dinheiro. Esse negócio de jujubas, era isso, era aquilo, sobre eficácia contra a Covid, negativo, era dinheiro. Vou ser mais claro, corrupção. Passando a mão, esquema, foi utilizada advocacia administrativa. Nós temos provas disso na CPI. Advocacia administrativa, gente, é o termo que eles usam para fazer lobby. Fazer lobby é, eu sou uma empresa, eu quero fechar um contrato com o governo. Então eu chamo uma pessoa que tem contato, vamos dizer, com o presidente, com o governador, com o prefeito, e falo, olha, eu quero fazer um contrato com o governo aí, eu preciso que o cara assine. Conversa lá com ele, eu te dou uma porcentagem aqui e você faz esse meio de campo. Isso é fazer lobby. Na lei chama advocacia administrativa, tá? Em cerca de 25 minutos, em que foi entrevistado pelos jornalistas Cosmo Silva e Maria Tereza Cruz, o parlamentar detalha os eixos da investigação na CPI da Covid, além de esmiuçar a relação entre as negativas para aquisição de vacinas para a população. Randolph fala das evidências da atuação do chamado gabinete paralelo e antecipa que o colegiado deverá convocar o deputado federal negacionista Osmar Trevas e o médico virologista Paulo Zanotto. O parlamentar discorre à rede TVT. Pela primeira vez na imprensa sobre a existência de um esquema de pessoas ligadas a Bolsonaro e vultosas quantias de dinheiro para a defesa da Jujubita. Ele também anuncia que a comissão vai pedir a quebra de sigilo bancário de algumas empresas ligadas ao governo na saga de Bolsonaro pela Jujubita. A negativa da vacina foi motivada por dinheiro, por corrupção. Que tal, hein? Então vocês estão achando que é por ideologia? Que é por acreditar que existe um tratamento que é mais barato? Eu poderia ter optado pela vacina, mas eu optei pela imunidade de rebanho? Obviamente que não. Um contrato de centenas de milhões de unidades. Veja, vamos fazer uma conta rápida. Pfizer, eu não sei quanto custa a dose. Eu sei que de algumas vacinas custa $10 a unidade. Imagina que você vai vender 200 milhões de unidades. Vezes 10, isso dá 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares. Multiplica isso por 5, dá 10 bilhões de reais. Só da vacina da Pfizer. Será que é muito caro dar 10 milhões de reais para alguém? Em 10 bilhões, que é o negócio? É 0,1%. Alguém pode ter ganho 10 milhões de reais.
Alguém pode ter ganho 20 milhões de reais. Alguém pode ter ganho 50 milhões de reais para dividir com fulano, fulano, fulano. Algo assim são negócios muito grandes, onde tem muito dinheiro envolvido. A gente não pode duvidar que há pessoas recebendo comissões, porque a decisão, muitas vezes, é política mesmo. Eu posso optar por esse. Eu posso optar por aquele. Eu posso optar pelo outro. Por que eu vou escolher você? Me dá um incentivo que eu escolho. Vocês lembram do Tropa de Elite? Quem quer rir, tem que fazer rir. É mais ou menos isso, porque tanto faz para quem assina. Quem assina normalmente não entende, e ele pode assinar esse, como ele pode assinar aquele. Mas se ele receber um incentivo, ele vai assinar esse. E se ele receber um outro incentivo, ele assina aquele também, e depois ele vê. Entendeu? Então é muito assim que funciona. Vocês acham que um país se interessaria por um spray nasal de um outro país que está na fase 1 de testes e que só foi testado em 30 pessoas de graça? Se fosse comprar um país do tamanho do Brasil, quantas unidades desse spray seriam compradas? Qual seria o volume do negócio? Qual que é a chance que eu tenho de vender alguma coisa que está na fase 1 de testes? Só incentivando muito quem vai comprar para que a pessoa compre. Porque senão ninguém vai comprar um spray que está na fase 1 de teste. Vocês entendem o que eu estou falando?